Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, iremos ler o versículo 10 e 11. De antemão, enquanto você localiza 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, quero aqui agradecer a todos que assistem ao nosso conteúdo, deixando aqui as suas críticas e suas sugestões. É de extrema importância a vossa interação aqui no canal. Que Deus vos abençoe e agradeço pela maior ajuda que eu sempre recebo, que são as vossas orações. Irei falar sobre como o diabo age quando não consegue te destruir. Vamos para o texto e trarei a aplicação. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Veja agora o versículo 11. Vamos se atentar aqui, irmãos. Porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas artimanhas, as suas estratégias, irmãos. O inimigo de nossas almas, chamado de Satanás ou diabo, ou seja, adversário, ele é extremamente organizado, ele é extremamente inteligente. Não estou aqui exaltando Satanás, como muitos podem pegar esse trecho da minha fala e dizer, ou acreditar que eu estou fazendo uma mal colocação, mas é só para você. E na Bíblia você verá que o reino das trevas é tão organizado quanto você pensa. São seres espirituais, são seres que trabalham de diversas formas, trabalham até unidos. Podemos ver isso. Eu tenho aqui uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo. Peço que você assista lá todos os vídeos, se for possível, de todos os vídeos que eu gravo ali. Tem vídeos de 10 minutos, 5, 4. É diversos vídeos, abordo diversos assuntos, você vai ver que eu falo. Não é exaltando o inimigo, repito, mas que eles são organizados em relação ao povo de Deus. Não estou dizendo todos, não podemos generalizar, mas a boa parte é assim, são displicentes, não são tão constantes, são vacilantes. E ele está ao nosso derredor, como diz as Sagradas Escrituras, querendo matar, roubar, destruir, trabalha com a mentira, com o engano. E o texto de 2 Coríntios 10... 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. E no final do verso 10 diz: para que não sejamos vencidos. Então o que é que o inimigo de nossas almas faz? Eu estava assistindo uma pregação, uma palavra muito boa do pastor Maurício, do Rio de Janeiro. Eu sempre me reporto a ele, que é uma pessoa que eu tenho como uma referência. E o pastor Maurício falava uma coisa interessante que eu guardei para mim, não só essa palavra que eu vi, mas outras palavras, mediante alguns cursos que eu e minha esposa já fizemos com ele assim, à distância. Veja só que interessante. Muitas das vezes o inimigo quer nos afrontar, quer nos destruir. Ele vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que aquele que está em pé olhe para que não caia. Isso é um fato. Diz que não devemos ignorar os seus ardis, as suas estratégias. Mas você muitas das vezes está em oração. Você está em consagração. Está uma vida em santificação. Então você não está vulnerável, ele não encontra muitas das vezes brecha em você. Muitas das vezes, porque algumas vezes nós somos falhos, podemos dar lugar ao inimigo, como Paulo disse ao povo de Éfeso: não deixe lugar ao diabo. Aquela palavra é para crente. Tem muito crente dando lugar ao diabo, irmãos. E um demônio pode chegar até possuir um servo de Deus? Vá para a Bíblia que você vai ver. Pedro, Judas, enfim. Pessoas que são de Deus, mas dão legalidade por não vigiar, acabam sendo presas vulneráveis do inimigo de nossas almas. Então, na maioria das vezes, quando o diabo ele não consegue te afrontar, me afrontar, você está blindado, podemos dizer assim, que é o certo, está com as armaduras de Deus, conforme de Paulo ao povo de Éfeso. O que é que ele acontece? Ele vai procurar outras pessoas. Na maioria das vezes, é aquele irmão de banco que está ao seu lado na igreja. Você está vigilante, ele não. Então muitas das vezes você vai abrir seu coração, vai compartilhar uma palavra e acaba ficando triste. Quem era para ser um abrigo passa a ser um inimigo. Quem era para ser algo que está unido a você passa a ser uma oposição. Não estou dizendo que a pessoa deva concordar tudo com você. Lógico que não, somos seres humanos. É normal termos divergência, discordância, isso é fato. Tem pessoas que não têm essa maturidade. Às vezes tem um choque nas ideias, isso é até normal. Mas agredir ao ponto de criticar para querer humilhar, denegrir a imagem, tem pessoas que fazem isso. Então, simplesmente tem pessoas, irmãos, que emprestam seus lábios, seu coração, sua vida ao inimigo de nossas almas, especialmente os lábios, irmãos. Tem pessoas que, oh Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Todos nós. Não posso mentir para você, eu também já emprestei minha boca já ao inimigo, já falei o que não deveria falar, já fiz o que não deveria fazer. Ô irmãos, quantas das vezes eu machuquei inúmeras pessoas por não medir as palavras, minhas atitudes, irmãos. E eu hoje
muito me emociona às vezes quando eu falo, me arrependo, irmão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e jamais faria isso. Jamais faria isso, irmãos. Eu digo a todo mundo, eu sou mais ousado. Eu não queria voltar no tempo só para não fazer isso. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu queria conhecer essas pessoas. Não estou desclassificando elas, mas para evitar, irmãos, o que elas passaram pelas minhas atitudes. Eu digo isso por experiência própria. Então, quando o inimigo ele não consegue achar guarida em você, o que é que ele faz? Ele vai usar alguém do teu lado. Usei o exemplo do irmão de banco, irmãos. Usei às vezes, eu uso também esse exemplo, eu vou falar aqui agora. Às vezes uso esse exemplo de familiares, esposa, esposo, filhos, sobrinhos, tios, avós, primos, enfim, vizinhos. Ele muitas das vezes vai usar alguém que está vulnerável para te atacar, para te destruir. Ele não encontrou espaço em você, mas às vezes encontra espaço para quem está do seu lado. Então por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem disse essas palavras, irmãos? Essas palavras são do apóstolo Pedro, de alguém ousado, de alguém que tinha uma experiência fora do comum com Deus, um dos líderes da igreja primitiva, que outrora deu lugar a Satanás. Jesus, certa feita pregando, Pedro quis impedir, mas não foi Pedro, foi o inimigo que achou lugar na vida de Pedro. Jesus falou, olha, sai para lá, Satanás. Quem é tu para impedires a obra de Deus, né? Os desígnios de Deus? Jesus repreendeu Satanás. Então não era Pedro, era Satanás na vida de Pedro naquele momento. Ou seja, então muitas das vezes Satanás está na vida de certas pessoas em determinados momentos. Talvez você não tenha um discernimento, ou se tem, passou desapercebido. Por isso que a Bíblia diz que o homem que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Veja só, e diz também o texto, né, que as coisas espirituais para muitos parecem loucura, porque eles não sabem a discernir. E é verdade, irmãos, peça a Deus discernimento. A pessoa que tem discernimento, ela vê o que ninguém vê. É como o Santo Agostinho fala, né? A pessoa que não tem discernimento, acontece duas coisas. Ou vê o diabo em tudo que é canto, foi o diabo, tem até uma precaução, porque tá vendo o diabo em tudo que é canto, não é certo. Ou não vê o diabo, ó, em lugar algum. Aí o diabo vem tripudiar e destrói sem pena, sem misericórdia. Se é uma coisa que o diabo não tem, irmãos, é misericórdia, a essência do seu caráter é má. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo com as pessoas se você puder, não aqui só buscando views, likes, compartilhamentos, não é isso não, mas nos ajude nessa missão de pregar a palavra do Senhor e orientar as pessoas que o inimigo ele te ataca diretamente, mas também de uma forma indireta, isto é, como é que ele age, não devemos ignorar os seus ardis. Verso 11 e o verso 10 na parte final diz para que não sejamos vencidos. Muitas pessoas estão sendo vencidas pelo inimigo de nossas almas porque estão ignorando seus ardis, isto é, suas estratégias, suas formas de ataque, que ele é muito estrategista, irmão. Se tem alguém que é estratégico, é o diabo. Ele não brinca, ele não dorme, ele não se cansa, ele não vacila. Muitas das vezes nós fazemos tudo isso. Brincamos, vacilamos, não prestamos atenção, não vigiamos, não nos consagramos, não oramos. Às vezes oramos, às vezes até consagramos quando queremos alguma coisa. Depois estamos relaxados. Quem já viu falar o exemplo do troféu? A pessoa quer ser atleta, batalha, luta, ganha aquele troféu, oh glória, levanta o troféu, depois esquece o troféu na estante, fica cheio de poeira, cheio de teia de aranha, só queria ganhar aquele troféu. Muitas pessoas usam essa analogia, é uma verdade na vida cristã. Então que possamos fazer diferente, irmãos, mantermos a nossa comunhão com Deus, independente das circunstâncias, que sejam boas ou ruins. Na verdade, na bonança, muitos se esquecem de Deus, outros só se apegam a Deus nas coisas ruins. Os irmãos, reveja seus conceitos, suas atitudes e os seus comportamentos, e não brinque e não ignore os ardis do inimigo de nossas almas. Então tome muito cuidado. Muitas das vezes alguém que está do seu lado pode ser alguém que está dando legalidade da vida ao inimigo, e o inimigo, por pegar aquela pessoa vulnerável, quer te afrontar de uma forma indireta e às vezes acaba te atingindo. Tome muito cuidado. Espero ter ajudado você. Qual é o assunto que você queria ver abordado aqui no canal? Aqui eu tenho diversas playlists com temas organizados, onde abordo diversos assuntos, a qual vos convidei, no vídeo de hoje, a assistir o tema Conhecendo o Inimigo, onde eu abordo diversos assuntos, irmãos. Veja lá, assuntos importantíssimos, que você vai, de uma certa forma, adquirir algum conhecimento. E, se caso ainda não chegou onde você queria um denominador comum, deixa aqui, irmão Paulo, eu queria ver tal assunto abordado, ou o senhor falou, mas eu não fiquei com esse assunto. Se eu ver que é algo relevante, grava um vídeo de imediato. Se não for, ali no bar de comentários eu falo com você, mas se você quiser ver aqui abordado, dependendo do assunto, a gente vai abordar, porque tem coisas que é muito simples, não é verdade? Mas não se preocupe não. De uma forma ou outra você não vai ficar na dúvida não, caso eu não tenha o conhecimento, que ninguém tem tudo, não é verdade? Eu vou orar, vou buscar, vou pesquisar,
E na medida do possível estaremos ajudando você aqui para compreender o que diz as Sagradas Escrituras, pois maior é o que está com nós do que o que está conosco. Temos o Espírito Santo, temos Deus Pai, temos Jesus Cristo, Deus Filho, enfim, temos também materiais, temos pessoas espirituais que estão ao nosso lado, que nos ajudam, enfim, você vai ser ajudado, com certeza. Um forte abraço, amados amigos e irmãos, que Deus vos abençoe.